Olá, gente! Ó, hoje vamos fazer esse lindo trabalho. Esse é um suéter de bebê. Ele veste de 3 a 6 meses, tá? Vou passar as medidas do meu para vocês. O meu, a parte do peito, ela deu 20 centímetros de frente e 20 centímetros de costa. Comprimento, ele deu 24 centímetros e a manguinha deu 22 centímetros, tá? Olha, durante o vídeo eu vou estar passando algumas dicas para vocês, para fazer um tamanho maior, tá bom? E se o tex da linha de vocês for um tex maior, ele também vai ficar um pouco maior, tá? Vocês fazendo do mesmo jeitinho que que eu tô ensinando no vídeo, mesmo assim ele vai ficar um pouco maior se o tex do fio for maior, tá bom? Agora eu vou apresentar os materiais para vocês. Vamos utilizar essa lã da Círculo mais bebê, o tex dela é 200. Aqui pede para usar agulha de 2 milímetros a 3,5. Ela é na cor 769, a cor chiclete. Eu vou estar utilizando duas agulhas, a número 3 e a 3,5. Com a 3,5, eu vou iniciar o nosso trabalho. Aí depende da tensão do ponto de cada um, tá, gente? Se vocês quiserem usar a agulha um pouco maior, aí fica a critério de vocês. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, ó. Não aperta, tá? Ela sempre bem soltinha. Essa parte, ela não pode ficar apertada para ser confortável na hora de vestir, né? O suéter. Ó, fiz 9, agora vou fazer mais uma. E vou voltar aqui na anterior e vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer 5 pontos baixíssimos. 2. Opa, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Ó, faço uma corrente, viro meu trabalho, faço agora 4 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Olha, pegando essa alcinha de trás. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No início, ele dificulta um pouco para segurar, porque tá pequeno, mas depois vai ficando melhor, tá? Aí, aqui em cima dos pontos baixíssimos, vamos fazer 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 baixíssimos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e volto com 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Aí, aqui, faço 4 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3,
4 pontos baixos. No último, gente, aqui, eu sempre vou pegar as 2 alcinhas, tá? Pra ficar mais firme. Vou puxar aqui a minha linha. Ó. Aí, aqui faço uma corrente e volto fazendo pontos baixos. Ó, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí, aqui, 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Aqui da mesma forma, tá? Eu vou pegar as 2, ó, na última, né? No último ponto baixíssimo, pego as 2 alcinhas para ficar mais firme. Subo aqui uma corrente, viro meu trabalho, faço novamente 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, e no quarto, pego as 2 alcinhas. Olha, gente, vai ficando assim, ó. Aí, aqui vai ficando esse relevo, tá vendo? Aqui também não é diferente, tá? Aí, a gente vai fazer 72 carreirinhas. Contando pelos relevos aqui, ó, de cima e o que fica embaixo, tá? Ó, deixa eu fazer mais uma. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e agora 5 baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 baixíssimos. Olha, a gente vai contar dessa forma, ó, até completar 72. Ó, uma, essa de baixo, deixa eu mostrar com a agulha, ó. Uma, essa de baixo, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? A gente vai contar com as de baixo e com o relevo aqui de cima também, tá? Ó, sempre essa, até completar 72, tá? Eu vou fazer a minha e eu volto pra gente continuar. Olha, finalizei aqui a minha bolinha, né? As minhas 72 carreirinhas. Olha, pra quem ficou com alguma dúvida na hora de contar, aqui ficou mais fácil pra ver. Olha, só você contar dessa forma, ó. Aqui é uma, aqui na parte mais baixa é uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim que conta, tá, gente? Aí, aqui, ó, a gente finalizou. Aí, vamos fechar ela. Aqui, eu tô com meu último pontinho aqui. Aí, eu vou voltar nele mesmo. Opa, eu volto nele mesmo, pegando as 2 alcinhas. Faço um ponto baixíssimo. E aí, eu venho aqui, ó, na outra. Aqui, gente. Nessa primeira argolinha, pegando as 2 alcinhas, ó. E vou fazer ponto baixíssimo. Ó, ajustar aqui. Venho na próxima, pego as 2 alcinhas, tá? Aí, pego as 2 do lado de cá e faço novamente um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fechar a nossa golinha desta forma. Olha. Ó, coloco aqui no próximo pontinho de base, pegando as 2 argolinhas. Aí, venho aqui no próximo e faço, ó, e assim eu vou fazendo, pegando
2 alcinhas de um lado, vendo o pontinho que eu ainda não fechei, ó, peguei 2 alcinhas aqui, aí venho do lado de cá, também pego as 2 e fecho com ponto baixíssimo. Venho na próxima, pego 2 alcinhas, pego 2 do lado de cá e fecho com ponto baixíssimo. E assim eu vou fechar a minha gola. Olha, finalizei aqui a minha, aí venho aqui, viro aqui o meu lado direito. Então, gente, olha, com esse trabalho, a gente vai fazer aqui os pontos aqui, agora nessa partinha de baixo da gola. Como a gente fez 72 carreiras, aí a gente vai ficar com 72 pontos. E se você quiser fazer maior, aí você vai medir na cabeça da criança, né? Se vai passar. E aí, para você fazer um tamanho maior, você tem que fazer com múltiplos de 3. Então, essa a gente tá fazendo com 72, né? 72 carreiras. Para ficar maior, você pode fazer com 90, ou você pode fazer maior com 108 carreiras, tá? Aí, você vai medindo na cabecinha da criança e vai vendo qual é o tamanho maior, melhor para vocês. Olha, continuando aqui, eu faço uma correntinha e aí a gente vai fazer os nossos pontos baixos. Ó, fiz aqui onde tem o relevo, aqui, ó, onde é a carreirinha mais baixa, ó, que é sem o relevo. Aqui já tem o relevo, ó, tá vendo? Faço mais um. Nessa mais baixinha, faço mais um ponto baixo e vou dando sequência aqui, ó, fazendo ponto baixo. Olha, um na onde eu tenho relevo e um na onde não tem. Opa. É esse aqui. Não deu certo. Ó, aqui é não tem o relevo, aqui é onde tem o relevo, tá? Aqui onde não tem. Então, eu vou fazendo as minhas até completar 72, tá? 72 pontos baixos. Aí, eu volto pra gente continuar. Olha, aqui eu já troquei a minha agulha, venho com a agulha número 3. Aí, eu vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas, a gente não vai contar elas como ponto, tá, gente? É só pra mim poder fechar na hora que eu terminar essa carreira. E aí, eu venho fazer junto com vocês, pra vocês verem. E aí, eu venho assim, ó, como eu não conto como ponto, então, eu vou pular este ponto, tá? E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Aí, venho no próximo, faço mais um ponto alto. Aí, eu vou laçar a minha linha novamente, olha, fiquei aqui com esses 2 pontos altos e mais esses 2 aqui que não conta, tá? Aí, nesse primeiro espacinho que a gente pulou, olha, que é esse espacinho onde eu subi as 2 correntinhas, eu dei a laçada na linha, aí eu vou voltar aqui nele com essa laçada. Vou laçar novamente a linha, volto novamente nele, puxo mais, estico assim, tá vendo? Ó, na mesma altura. Venho pela terceira vez, puxo novamente, aí eu venho e tiro as 3 laçadinhas e tiro as 2 que ficou. Olha, lembrando que esse ponto aqui a gente já usou, tá? Que a gente fez o ponto alto aqui desse ponto puff cruzado anterior. Aí, a gente vai laçar a linha novamente e vai pular. Não faz nesse, pula um ponto e venho no próximo. Faço um ponto alto, venho no próximo, faço mais um ponto alto, laço a minha linha e volto nesse que a gente pulou. Olha, puxo a laçada de novo, mais uma vez, 2, ó, 3 vezes. Aí, eu venho e tiro as minhas 3 laçadas e tiro as 2 alcinhas, ó. Mais um, esse é o nosso ponto puff cruzado.
Olha, novamente, não esquece que esse aqui a gente já fez um ponto alto desse ponto anterior, tá? Aí, nós vamos pular esse aqui, ó. Aí, pula esse, vem aqui no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Laço a minha linha, volto aqui no pontinho que eu pulei, faço, puxo essa laçadinha novamente, ó, por 2 vezes, tá vendo, ó? Mais uma, 3 vezes. Tiro as minhas 3 laçadas, fico com as 2 alcinhas na agulha e tiro tudo. Novamente, ó. Esse a gente não usa porque ele já tem o ponto anterior. Vamos aqui, pula esse próximo, vem aqui. Faço um ponto alto, mais um ponto alto. Ó, e volto aqui, puxando as minhas 3 laçadinhas, ó. 2, 3. Opa, puxei. Tirei as laçadinhas, aí tiro as 2 alcinhas, tá? Olha como tá ficando. Olha. Pulo o meu próximo aqui, ó, venho aqui. Faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E venho fazer o meu ponto puff cruzado, ó. Cruzo aqui por cima, ó, passo 1, 2, 3. Aí, aqui eu tiro as minhas 3 laçadinhas e depois tiro as 2 alcinhas. Olha, mais uma vez, ó, pulo esse, venho aqui no próximo, faço 2 pontos altos. Olha, faço meu pontinho puff cruzado, ó. 3 vezes eu vou cruzar aqui por cima, ó. 3, tiro as 3 que eu lacei e tiro as 2 alcinhas, tá vendo? Olha, mais uma vez aqui, ó, vou pular aqui um pontinho de base, vou fazer 2 pontos altos. Olha, sempre com a agulha bem solta, tá? A mão leve, pra gente não fazer muito apertado. Vou voltar aqui, vou fazer minhas 3 laçadas, ó. 1, 2, 3 laçadas. Aí, vou tirar as minhas 3 laçadas, fico com 2 alcinhas aqui na agulha e tiro as 2. Aí, vamos fazer por toda a carreira, tá? Olha, finalizei aqui a minha carreirinha de ponto puff cruzado, deram 24 ponto puff cruzado, tá? Aí, aqui, pra gente fechar, ó, a gente vai virar aqui, deixar o nosso fio aqui mesmo, tá? A gente não coloca ele pra frente. Vamos pegar aqui na segunda correntinha, daquelas 2 correntinhas que fizemos no início. Aí, eu vou pegar e vou puxar aqui, ó. Essa alcinha. Aí, eu puxei, ó, fechamos, aí eu vou virar aqui novamente. Aí, aqui, ó, vou fazer toda a carreira a gente vai fechar desse jeito, tá? Eu fechei aqui com esse ponto baixíssimo, e agora eu vou subir novamente 2 correntes, aí vou fazer 2 pontos altos, ó, 1, 2 e um aumento nesse próximo pontinho de base, ó. Faço 2 pontos no mesmo pontinho de base. Aí, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, faço um aumento. Vamos trabalhar essa carreira todinha desta forma, tá? E não esquecendo que essas 2 correntinhas é só pra fechar, a gente não conta ela. Ó, cheguei aqui no final, do mesmo jeitinho que fizemos na anterior, na carreira anterior, vamos fazer aqui, ó. A gente tira a agulha, deixa a nossa linha aqui, aí vamos pegar aqui a segunda correntinha das nossas 2 correntinhas de início,
Aí eu venho, puxo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aí eu volto, viro novamente, subo 2 correntes e vou pular essa primeira, na segunda faço ponto alto, na terceira faço ponto alto, e aí volto nessa primeira, só eu olhar, volto aqui na primeira e vou fazer as minhas 3 laçadas, olha. 3 laçadas, tiro as minhas laçadas e tiro os 2. Laço novamente, olha, lembrando que aqui nesse início, ó, essas 2 correntinhas a gente não conta como ponto, tá? Então, quando você tem que pular o pontinho de base, você pula ele, ó, o pontinho que foi feito, que a gente subiu as 3 correntes, tá bom? Aí, aqui no próximo também, a gente não pode esquecer que esse pontinho de base aqui, a gente já usou ele, então, a gente não pula ele, a gente pula o próximo, ó, pra fazer as laçadas depois. Ó, aí, venho aqui, faço um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, volto aqui, ó, e faço as minhas 3 laçadas. 3 laçadas, tiro as 3, fico com 2, e agora tiro os 2. Acabei esquecendo de falar para vocês que a carreira anterior, que foi as de pontos altos, ela deu 96 pontos altos, tá? Ó, aí venho aqui, pulo esse pontinho de base, venho pro próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Ó, volto no pontinho de base anterior que a gente pulou, ó, e vou fazer as minhas 3 laçadas, fazendo assim o meu ponto puff cruzado. Olha, vendo? Ó, pulo o próximo, venho aqui, faço um ponto alto, aqui faço mais um ponto alto. Aí, volto fazendo as minhas laçadas. Três laçadas, ó, tiro as minhas 3 laçadas. Vou soltar essa porque prendeu algum fiozinho aqui. Ó. Uma, 2, 3. Tiro 3, fico com 2, ó. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, tá? Olha, cheguei aqui no final da minha carreirinha. Aí, vou virar aqui pra poder fechar. Venho aqui na segunda correntinha. Pego a minha alcinha e puxo, fazendo ponto baixíssimo. Aí, aqui eu já viram, vou subir 2 correntes. Olha, aí venho aqui no próximo, esse ponto a gente não conta, lembra? Aí, aqui eu já faço um ponto alto, aí 2 pontos altos, 3 pontos altos e um aumento. Ó, mais um ponto alto, 2 pontos altos, 3 e um aumento. Então, agora, a nossa carreira vai ser assim: 3 pontos altos e um aumento, tá? Olha, finalizei aqui essa carreirinha de pontos altos, deram 120 pontos altos, tá? Aí, eu vou virar aqui, deixando o fio pra cá. Pego aqui minha segunda correntinha e faço meu ponto baixíssimo. Ó, viro meu trabalho e faço 2 correntes. Vou iniciar, ó, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, 2 pontos altos.
E aqui acredito que todo mundo já pegou, né? Pra fazer o nosso ponto puff cruzado. Olha, fiz 3, puxo 3. Pegou alguma aqui, deixa eu voltar. Olha. Uma, duas, três laçadas, tiro as 3, tiro as 2 alcinhas. Pulo o próximo, vou no ponto seguinte, faço mais 2 pontos altos, ó. Volto no ponto anterior que eu pulei, faço 3 laçadas. Tiro as 3 laçadas e tiro as 2 alcinhas. Pulo o próximo, venho nesse, olha. Um ponto alto, 2 pontos altos. Dou as 3 laçadas. 3 laçadas, eu tiro as 3 e tiro as 2, tá? Essa carreirinha será toda de ponto cruzado, puff. Aliás, ponto puff cruzado. Aqui, finalizei mais essa carreira. Aí, vou pegar as duas laçadinhas, vou virar aqui o meu trabalho. Pego aqui a minha alcinha e fecho, como fechei todas as carreiras. Agora, aqui, vamos subir 2 correntes. Opa. Vamos subir aqui 2 correntes e vamos fazer 4 pontos altos e um aumento. Ó, venho no mesmo pontinho de base, faço o primeiro ponto alto, ó, 2, 3, 4 pontos altos, e na próxima é um aumento. Ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos e agora um aumento. Essa quantidade de pontos que eu tô passando para vocês, né, pelas carreiras que eu vou fazendo, é para essa medida, tá, gente? Se você tá fazendo maior ou menor, aí vai ser menos pontos puff e também vai ser menos pontos altos, se for menor. Se for maior, vai ser mais, tá? Mais pontos altos e mais pontos puff cruzado, tá bom? Essas quantidades que eu tenho passado é para esse que eu tô fazendo. Ó, então, essa carreira será assim, 4 pontos altos e um aumento, tá? Vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês. Olha, chegamos aqui ao final, fizemos 144 pontos altos nessa carreira. Aí, vamos pegar aqui as 2 correntinhas de início, vamos virar aqui o trabalho. Vou pegar aqui essa alcinha, vou puxar fazendo ponto baixíssimo. Aí, vamos voltar, subir 2 correntes, ó. 1, 2 correntes. Aí, no mesmo pontinho de base, aliás, desculpa, gente. A gente pula o primeiro ponto, vem aqui no segundo e vamos fazer nossa carreira de ponto puff, tá? 2 pontos altos, faço a minha primeira laçada, faço a segunda laçada e a terceira. Olha, aí fecho as minhas 3 laçadas e fecho as minhas 2 alcinhas. Pulo um ponto de base e venho no próximo. Faço ponto alto, mais um ponto alto, dou a laçada e faço 3 vezes, 3 laçadas. Olha, puxo as laçadas e puxo as 2 alcinhas.
novamente, pulo de base e venho no próximo. E vou fazer ponto puff cruzado por toda a carreira. E volto pra gente fechar junto e iniciar a próxima, tá bom? Olha, gente, finalizei aqui a minha carreira com os pontos puff cruzado. Aqui deu 48 pontos puff. Aqui eu já fiz a marcação, olha, com os marcadores. Essa marcação eu contei a frente e as costas, né, do nosso suéter. Aqui na frente deu 14 pontos puffs. Ó, eu coloquei o marcador e contei 14 pontos puffs, coloquei outro marcador. E fiz a mesma coisa nas costas. Aí, ficou 14 pontos puff pra frente, 14 pontos puffs pras costas, e nas manguinhas ficaram 10 pontos puff, tá? Ó, 10 pra cada lado, tá bom? A parte do meio das costas, ó, eu marco aqui, ó, na onde a gente fechou a nossa carreirinha, tá? Aí, aqui, vamos iniciar fazendo 2 correntinhas, venho no mesmo espacinho, faço o meu primeiro ponto alto, ó. E assim, eu vou fazendo o ponto alto por toda a carreira, tá? É um ponto alto para cada pontinho de base. Nessa carreira, não vai ter aumento, tá bom? Aliás, toda a carreira não, é até chegar no primeiro marcador, tá? Ó, vou fazendo ponto alto sobre cada pontinho de base, sem fazer nenhum aumento, até chegar aqui no primeiro marcador, tá bom? Ó, cheguei aqui no marcador, ó, eu venho aqui, junto aqui com esse outro marcador, ó, eu pulo essa parte aqui, tá? Da manguinha, ó, são os 10 pontos puffs, aí eu já venho aqui, ó. Já venho, laço a minha linha aqui, já venho aqui do ladinho do meu marcador, pego aqui esse primeiro pontinho de base, ó, faço o ponto alto. E assim vou fazendo o ponto alto, tá? Até chegar aqui no próximo marcador. Olha, e assim a gente já fechou aqui a nossa primeira manguinha, tá vendo? Aí, a gente percorre com um ponto alto para cada pontinho de base, até chegar lá no outro marcador, pra gente poder fechar a nossa segunda manguinha, tá bom? Ó, cheguei aqui no marcador, aí vou fazer da mesma forma, ó. Pego aqui do ladinho do meu marcador, ó, deixando a parte da manguinha aqui, tá vendo? Ó, deixo a parte da manguinha, laço o meu fio, venho aqui no meu primeiro pontinho de base e faço um ponto alto. Olha, e assim vou fazendo ponto alto. Ó, vou fazer ponto alto até chegar aqui, tá? Pra gente fechar. Olha, cheguei aqui, vou fechar da mesma forma que fechamos todas as outras. Deixa eu pegar aqui primeiro. Ó, vou fechar. Vou ajustar aqui, puxei, viro de novo. Aí, aqui, vou subir 2 correntes e vamos fazer ponto puff nessa carreira, tá? Agora, a gente vai trabalhar nossas carreiras para poder chegar no comprimento que a gente quer, tá? Aí, depende do tamanho que cada um de vocês está fazendo. Eu vou fazer as minhas carreiras sem aumento nos pontos altos, tá? Vai ser uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto puff. Uma de ponto alto e uma de ponto puff, até chegar na altura que eu quero para esse tamanho que eu tô fazendo, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras. Vou mostrar aqui primeiro para vocês, né? Só para lembrar o ponto puff. E aí, eu vou fazer as minhas carreiras e depois eu vou voltar para vocês verem, tá bom?
Ó, pulo aqui o primeiro, faço um ponto alto, 2 pontos altos. Laço, vou dar as 3 laçadas, ó, 1, 2, 3 laçadas. Aí, eu puxo as 3 laçadas, fico com 2. E aí, venho e tiro as 2. Olha, vou fazer novamente. Gente, não esquece desse primeiro pontinho, a gente sempre ficar atenta que esse aqui a gente já usou, ó, pra fazer o ponto alto, tá? Aí, eu vou pular esse e venho no próximo. Ó, vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer as 3 laçadas. Ó, 2, 3, olha. Olha, gente, finalizei aqui minhas carreiras, tá? Em centímetros, contando daqui da gola até aqui na parte de baixo, deu 22 centímetros, tá? E contando as carreirinhas, foram 13 carreiras, contando as carreiras de ponto alto e as carreiras de ponto puff cruzado, tá bom? E agora, a gente vai fazer a barrinha. A barrinha, vou fazer ela mais ou menos com 3 centímetros. Ó, vou fazer assim, com ponto relevo, tá? Olha, passo a minha agulha aqui por trás, aí puxo, faço um ponto baixo, subo 2 correntes, venho no próximo pegando aqui, ó. Ó, faço mais um ponto relevo. Agora, pego aqui, ó, passo aqui por trás do ponto, faço um ponto relevo, aí venho aqui, ó, faço ao contrário, tá vendo? É uma por dentro e outra por fora, ó. E assim, eu vou fazendo meu ponto relevo, ó. Aí, eu vou fazer uns 3 centímetros, tá? Da minha barrinha. Não tem aumento, tá, gente? É só fazer ponto sobre ponto, ó. Desse jeitinho. Olha, então, a gente vai fazer dessa forma, né, o nosso ponto relevo da barra. E no finalzinho, a gente fecha com ponto baixíssimo e inicia a próxima carreira fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas. E assim, para ficar certinho a barrinha, a gente tem que fazer assim, ó, nessa carreira, o ponto que eu peguei pela frente, na próxima eu pego pela frente também. O ponto que eu peguei por trás, na próxima eu vou ter que pegar por trás. Ó, como aqui, ó, eu tô pegando aqui, né, o ponto pela frente, ó. Aí, eu venho na próxima, pego por trás. Aí, na próxima carreira, o que eu fiz pela frente, eu pego pela frente. O que eu fiz por trás, eu pego por trás, tá bom? E é isso, eu vou fazer as minhas aqui e eu volto com vocês. Olha, gente, finalizei aqui, finalizei as minhas carreirinhas, já cortei aqui o meu fio. Aí, vim aqui, ó, na parte de trás, tá? Nas costas. Aí, amarrei o meu fio aqui, ó, nessa carreirinha de pontos altos, ó, que tem aqui na manguinha, tá? Ó, amarrei aqui nessa carreirinha de pontos altos. Aí, agora, eu vou iniciar aqui, fazendo 2 correntinhas, igual a gente fez por todo o nosso suéter. 2 correntinhas, aí venho no mesmo pontinho e faço um ponto alto. Ó, mais um ponto alto aqui nesse mesmo espacinho, ó. Olha aqui. No mesmo espacinho dos pontos altos aqui, eu fiz 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, lembra que os nossos ponto puff
cruzado, eles são múltiplos de 3, né? Então, como eu já fiz 2 pontos altos aqui dentro, aí eu vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto puff, ó. Aí, venho pro próximo, faço um ponto alto. Essa nossa voltinha vai ser somente de pontos altos, tá? Ó, vou fazendo meus pontos altos por toda a volta. Aí, volto pra gente fazer a nossa carreirinha de ponto puff. Olha, gente, cheguei aqui no final da minha carreira. Aí, vamos fechar da mesma forma, tá? Que a gente fechou todas as outras que a gente fez. Ó, pegando aqui, vou ajustar aqui o meu fio e fecho. Eu fiquei aqui com 36 pontos altos, tá, gente? Agora, aqui, subo 2 correntinhas. Ó, 1, 2. Pulo aqui esse pontinho das 2 correntinhas. Lembra que a gente não conta como ponto? Pulo ele, venho na próxima, faço um ponto alto. Venho na próxima, faço mais um ponto alto. Dou a minha laçada e vou vir aqui fazer 3 laçadinhas, ó. 1, 2, 3 laçadas. Tiro as 3, fico com 2. Aí, tiro as 2. Ó. Não esquecendo que esse aqui a gente não conta, porque a gente já fez um ponto alto aqui, ó. Aí, eu pulo esse próximo, venho no outro. Ó, faço 2 pontos altos. Dou a laçadinha, ó, por 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Ó, fico com 2, tiro as 2. Pulo esse e venho pro próximo. Faço 2 pontos altos, dou a laçada, aí laço por 3 vezes, olha. 2, 3. Vendo? Vou fazer a minha carreirinha de ponto puff. Olha, gente, finalizei aqui essa primeira carreirinha de ponto puff cruzado. Aí, vou subir 2 correntes, que não conta com ela, tá? E agora, vamos fazer a carreira de ponto alto. Agora, gente, ó, nós vamos fazer até completar 13 carreiras, tá? Uma de ponto alto e outra de ponto puff cruzado. Chegando sempre no final da carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar com 2 correntinhas, tá? Do jeitinho que a gente fez aqui no corpinho do nosso suéter. Aí, nós vamos continuar fazendo até a gente completar as 13 carreiras, pra gente poder fazer o punho, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas manguinhas, a outra também é do mesmo jeito, tá, gente? Aí, qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo pra poder fazer acompanhando pelo vídeo, tá? Quando eu chegar na minha 13ª carreirinha, aí eu volto pra gente fazer o punho. Olha, finalizei aqui as minhas manguinhas, ó. Esse lado eu já fiz o punho. Agora, esse lado aqui eu fiz as minhas carreirinhas, né, de ponto alto e de ponto puff cruzado. Aí, eu já troquei a minha agulha, ó. Agora, a gente vai usar aqui a agulha número 2, tá? Pra fazer o punho, porque pra ficar mais ajustadinho. Aí, aqui a gente fechou, né, com ponto baixíssimo. A gente pega aqui atrás esse ponto e faz um ponto baixo e 1, 2 correntinhas, ó. Olha, aí, vem no próximo, pega aqui por trás, fazendo ponto relevo. Igualzinho a gente fez aqui na barrinha, tá? Só que aqui a gente vai fazer as 3 carreirinhas de ponto relevo, pra poder fazer o nosso punho, olha. Vou fazer a minha, ó.
aqui a gente não inicia com as 2 correntinhas, tá? A gente já inicia fazendo o ponto relevo. Olha, aí eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas, fazer de ponto relevo, e aí eu volto, tá? Com vocês pra mostrar pra vocês como que vai ficar ela pronta, tá bom? Olha, finalizei aqui meu suéter. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui no vídeo, tá? Deus abençoe todos vocês. Um cheiro no coração.